verdade tem uma pleiade de espíritos superiores aqui, que efetivamente a gente tem que ver. Vocês poderiam fazer a prece inicial para nós? Hoje nós vamos estudar, meus irmãos, como está no banner aí, os fluidos, né? A influência dos mesmos relativamente aos espíritos. Ah, Marcelo, muito bem. Eu fico satisfeito. Então levanta a mãozinha para você fazer a prece para nós. Olha, Marcelo, eu estou descendo. Então a Marcelo Luz fará a prece para nós. Atenção, meus irmãos, muita luz e paz. Amiga acompanhada de hoje, o que eles adentram e sintam a luz que brilha dentro dos corações de cada alma existente nos nossos espíritos. Nossos seres são emanados do poder divino, do poder de Deus, do poder de Jesus, do poder da espiritualidade de luz, e a gente procura ser o melhor possível dentro do que está dentro da nossa capacidade. Então que Deus ilumine a palestra de hoje, dando paz, luz, força, resignação e principalmente muito equilíbrio. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Marcelo e meus irmãos, muito obrigado. Eu, todo o grupo e a espiritualidade agradecemos a prece da nossa irmã Marcele Luz. Meus irmãos, como de sempre, a gente solicita, coloque um número de 1 a 288 na área de texto. Por 208 e 200. Vamos fazer a reflexão desses dois. Muito bem, Braz. Foi muito bom você ter vindo. Eu estava falando aqui com a equipe dos espíritos encarnados e nós temos uma série de uma pleiade de espíritos desencarnados, mas aqui estamos poucas pessoas. Leonardo, seja bem-vindo. Marcelo Luz, você colocou 208, e 208 nos diz textualmente o que se segue. Marcelo, estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas. Raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite. Procure aprofundá-la pelo estudo. Não se conforme com a pior das escravidão, que é a escravidão mental. Nascemos para ser livres e só o seremos quando raciocinarmos livremente. Então, Marcelo e demais irmãos, o fato de a gente, de uma certa forma, engolir a ferro e a fogo, a bucha indo de goela abaixo, isso é uma forma de escravidão. E por que é extraordinariamente boa e bom a nossa doutrina, ou seja, a doutrina dos espíritos? É porque é uma fé raciocinada. A fé que é não encarar a razão. Em qualquer época da história, ela não é uma fé verdadeira. Então você não deve acreditar, você não deve engolir, você não deve aceitar se aquilo não passar no seu bom senso. Não passar no seu bom senso. Braz e Leonardo, eu falei, hoje eu estou fazendo uma experiência, além da nossa sala, eu estou gravando também, né, para a gente não colocá-la no YouTube só o áudio. Então, eu estou tentando fazer essa experiência, gravando. Evidentemente que a gente olha constantemente para a câmera, mas eu procuro também olhar para o notebook para não passar batido, uma vez que pode haver um interrelacionamento, um questionamento, e a gente não passar batido. Foi colocado também a 200 pelo Elcio, né? Vamos ler o 200? O 200, o meu amigo Elcio colocou. Seja bem-vindo, observador 48. Parece que é meu irmão Glauber, esse aí. Elcio, a morte não existe. Se você perdeu um ente querido, não se desespere. Tenha a certeza de que ele não morreu. Ele efetivamente não morreu. Apenas mudou de estado e mais cedo ou mais tarde você irá novamente encontrar, estar com ele. Não dê a ele, pois, a decepção de querer fugir da luta.
Não pretenda ser superior a Deus. Aceite-o, ou aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e será imensamente feliz. Felizmente, nós, da doutrina dos Espíritos, nós temos a plena convicção de que, ao morrer, existe uma vida após essa vida. E nós estamos na pátria espiritual. A alma, o espírito não morre. Não há uma ruptura dos laços familiares. O que? Na região que não propugna a reencarnação, essa sim fragiliza os laços familiares. Por quê? Ora, você, ao morrer, a alma, ao passar para a pátria espiritual, ela será e gozará conforme o que obrou aqui. Se efetivamente ela teve uma vida extraordinária, ela vai ter, por consequência, uma boa vida espiritual. Por outro lado, se ela obrou, fez as coisas de uma certa forma errada e errônea, ficou mais próximo dos vícios e mais distante da virtude, consequentemente ela vai ter uma vida ruim. Em outras palavras, ou vai para o céu ou para o inferno, segundo as duas maiores religiões cristiânicas aqui nas Américas, né? Ou você vai para o céu e para o inferno. E tanto é que não precisa rezar, orar para essas pessoas, porquanto ali já está defendida a sua sorte. Essas doutrinas que Deus cria a alma no nascimento, no momento do nascimento, essas sim, que não acreditam em reencarnação, que de uma certa forma propugna, advoga a separação familiar. E o caso da reencarnação, propriamente dito, faz uma junção, faz uma liga maior. Então daí, meus irmãos, muito obrigado, Marcelo. Vai me dando essa ajuda aí. O nosso estudo está no banner. Nós vamos estudar hoje, terminar os estudos sobre fluidos, que está na Gênesis capítulo 14. Começa pelo nome fluido, né, meus irmãos? Várias pessoas, vários espíritas, até espíritas renomados, pronunciam a palavra errada, falam fluido. Fluido é também um substantivo, mas é uma matéria mais densa do que o fluido etéreo, o fluido cósmico ou o fluido universal. Então o nome correto começa com fluido. O fluido, ele pode ser mais materializado, mais denso, mais material, como ele pode ser mais etéreo, de uma quinta essência. E quando, de uma certa forma, nós falamos de quinta essência, nós estamos falando do quinto estado da matéria. Porque nós, no nosso estado aqui, nós conhecemos 4 estados da matéria. Vamos recordar quais são os estados da matéria? Líquido, sólido, gasoso. William Crookes, em 1870, ele descobriu o 4º estado, que é o radiante. Que estado é esse? Radiante são o estado raio-x. Aqui agora nós temos ondas magnéticas de televisão, ondas magnéticas de AM, né? Ondas da própria FM, frequência modulada, está aqui no ambiente. De sorte tal, se eu ligar na TV, eu pego a imagem da TV. Se eu ligar um rádio, eu pego. Então está nesse 4º estado. Do quinto, a hora que fala quinta essência, esses são os fluidos, constante e que forma a roupa fluídica do espírito. Meu amigo e irmão Braz, eu gosto quando você tanto o Braz como qualquer um dos irmãos presentes aqui, eu gosto quando vocês interrelacionam, que dá até subsídio para que a gente, né? As perguntas não precisam necessariamente serem formuladas no final, podem interrelacionar, viu, meus irmãos? Então, certa vez num estudo, nós falávamos que o perispírito, que é a roupagem física, que são os fluidos, a roupa do espírito, quando da morte física, o fluido vital, ele deixa
o fluido vital, vamos dizer, aquela colinha que liga o perispírito, que é também um fluido, vem do fluido cósmico universal, ao corpo. Então, quando tu desencarna, o fluido vital vai para o todo universal. O perispírito, ele acompanha o espírito. Mas tem uma circunstância, uma condição, que o perispírito volta ao todo universal. Veja bem que a doutrina panteísta diz que, por sermos ou termos uma parcela de Deus, do todo em nós, ao desencarnarmos, aquele todo volta. E aí eu fazendo uma reflexão num dos centros aí, falou, não, olha, na verdade, o perispírito, ele vai ficando mais diáfano, mais eterno, à medida que o espírito vai evoluindo, que é correto, mas quando ele vai de um mundo para outro, Kardec fala taxativamente. Então ele deixa aquele perispírito, que é nada mais do que o fluido, e pega-se, apropria-se do fluido daquele mundo que ele vai. Por exemplo, a espiritualidade diz que em Júpiter os espíritos são superiores aqui. Consequentemente, o fluido que envolve o espírito, ou seja, o seu perispírito, é menos denso do que a Terra. Se ele vir encarnar aqui por missão, ele, consequentemente, vai envolver do fluido da Terra. E aquele fluido que ele estava composto lá em Júpiter, volta para o todo universal. Então é a única condição que o fluido volta. Braz coloca aqui, o perispírito está para o espírito o que o corpo da carne. O perispírito está para o espírito o que o corpo de carne é. Eu não entendi. Quanto mais evoluído, ele torna mais tangível, disse Marcela Luz. Muito bem. Marcela Luz também fala, quanto maior a evolução, quanto menor a evolução, maior a tangibilidade, né? É o contrário, né, Marcelo Luz? Quanto maior a evolução, menor é a tangibilidade, porque ele fica menos denso. O fluido eterno está para as necessidades do espírito, assim como, preste bem atenção, assim como o ar está para nós, encarnados. Eu sou alma, o espírito é uma alma desencarnada. Então, assim como nós precisamos, vai ficando rarefeito, né? Vai ficando menos denso, vai ficando mais eterizado. Muito bem, Brás, muito bem. Então, o perispírito, o fluido está para o espírito, assim como o ar está para nós encarnados. O espírito precisa. Ora, disse Kardec, do mesmo modo que os peixes não conseguem viver no ar, e nem os animais conseguem viver na água, nós, ou um animal, ou um pássaro, o espírito não consegue viver sem o fluido, ele precisa do fluido. Vamos agora mesmo verificar que o pensamento altera de uma certa forma o fluido por onde o mesmo perpassa, mas dentro de alguns instantes. Assim, tudo no universo se liga, tanto os fluidos, como o ar, como as águas. Porque se nós não conhecêssemos peixe, se nunca tivéssemos visto peixe, nós não imaginávamos como seria possível algum animal viver nesse meio líquido, né? Viver nesse meio líquido. A gente não tinha como conceber. Braz coloca aí que o espírito vai ficando cada vez mais rarefeito à medida que o mesmo vai evoluindo. Tiqueteco, boa tarde, seja bem-vindo, meu irmão. E, mesmo que não queiramos, vamos, segundo a classificação de Kardec, vamos passar por 5 mundos, desde o mundo primitivo até os mundos dadivosos ou celestes. Mundo primitivo, posteriormente vem o mundo de prova e expiação, onde nós estamos, depois vamos para a regeneração, felizes, e o último dadivosos, onde são os espíritos puros e, poderíamos dizer, os assessores de Deus, trabalhando
na cocriação justamente com Deus. Aí é como o Braz disse, é muito rarefeito, é muito denso, é bastante diáfano o espírito. A matéria e o próprio perispírito, eles se misturam, não se diferenciam. Aliás, e é bom que se ressalte aqui, o perispírito em qualquer circunstância é uma matéria. Evidentemente, não é uma matéria como, por exemplo, esse computador que eu estou aqui agora pegando, porque é uma matéria densa. Mas não deixa de ser um fluido. Ambos, tanto o meu corpo, que é denso quanto esse computador, é mais material, quanto o perispírito, que é rarefeito, conforme o próprio Braz diz, ambos vieram de onde? Do fluido universal, ou do fluido cósmico. É bom também, meus irmãos e admiradores da doutrina, a gente evitar essa expressão, fluido cósmico universal. Kardec utilizou 2 vezes, e essas 2 vezes, foi na Gênesis. Uma foi aqui 2 vezes na Gênesis, não, parece que uma vez na Gênesis, e posteriormente obras póstumas, que foi escrito 21 anos depois da sua morte, depois do seu desencarne, né? Porque falar fluido cósmico universal, a gente deve evitar, é a mesma coisa de falar assim, vi com meus próprios olhos, peguei com minhas próprias mãos, estou andando com meus próprios pés. Um pleonasmo, né, vicioso. Kardec utilizava muito fluido universal. Então você fala fluido cósmico, fluido universal. E observa pleonasmo, muito bem, Braz. Aí, ó, tirou Camões do ostracismo. Pleonasmo vicioso, né? Pleonasmo. Então, vocês observam que hora nenhuma eu falei fluido. Fluido é o que você coloca no isqueiro, ou fluido é aquilo que você coloca no carro para ir para os freios e frear. O nome correto é fluido. A gente tem vários espíritas antigos que falam ainda fluido. Muito bem. Efetivamente, diz Kardec, tudo na natureza é um milagre. Não, esse milagre na verdadeira acepção teológica da palavra, porque o milagre teológico é aquilo que vai contra as leis naturais. Por exemplo, a ressurreição seria um milagre, o renascimento após a morte, você levitar sobre as águas, mas isso tudo de uma certa forma deixa eu colocar aqui. Isso tudo, meus irmãos, de uma certa forma, é plenamente explicável pela doutrina espírita, e são através dos fluidos. Através dos fluidos movimenta-se o objeto, através dos fluidos nós vemos, através dos fluidos nós ouvimos. Marcelo Luz colocou na área de texto aqui. Ela oferece 2 estados distintos. A da eterização ou da imponderabilidade e o da materialidade propriamente dito, né, Marcelo Luz? Então, o fluido, ele é material quando? E nesse exato momento e posterior, vocês verão quando tiver a oportunidade. Eu encostei no computador, peguei na minha camisa. Isso aqui são constituídos do fluido universal, mas é um estado do fluido material, ponderável. Veja bem, uma emoção, um pensamento, uma ação espiritual já está no estado de imponderabilidade, de eterização. No momento em que eu penso, o pensamento, como dissemos, ele precisa do fluido para perpassar de um ponto A ao ponto B, assim como o som. E eu estou falando agora, o som está chegando até vocês, precisa do ar. Aqui no caso, como a internet, o som, a propagação dele é através dos elétrons. Mas mesmo assim, se não tivesse o ar, você não tinha como ouvi-lo da caixa de som, do seu PC, do seu notebook, do seu desktop até você. Então, assim como o som precisa do ar para nós ouvirmos, o pensamento, que é a comunicação primeira
e única dos espíritos, precisa do fluido. Então veja bem, no momento em que eu penso de uma forma deletéria, de uma forma extremamente má, de uma forma que nada contribui, eu estou poluindo o fluido. E no caso de haver essa poluição, falando assim diretamente dos fluidos, a espiritualidade que estão naquele viés, que estão naquele diapasão, vai fazer o quê? Vai adentrar, vai ser como imã chamado, direcionado para aquele local. Então, se temos um pensamento bom, impregnamos os fluidos de uma situação benfazeja, de uma situação benéfica. O contrário também é verdadeiro. Se temos pensamento extraordinariamente, um estado, como diz Marcelo Luz aqui na área de texto, um estado de espírito, um estado deletério, um estado ruim, você vai também, e pela mesma forma, granjear espíritos que está nessa mesma sintonia. Então o pensamento é tudo, meus amigos. O pensamento é tudo. A ação dos espíritos sobre os fluidos. Então vimos os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal. Aí é uma das vezes que ele fala aqui. Eu fiz até questão de ler ipsis litera. Isso aqui está no item 13 do capítulo 14 da Gênesis. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados dos fluidos, porque o fluido espiritual é um tipo, o fluido do computador é outro, o fluido do seu óculos é outro. Todos são estágios, são infinitos estados de fluidos. O elemento de onde eles vêm, como dissemos, é o fluido universal. Então o fluido espiritual vem do fluido universal. O fluido material denso vem também do fluido universal. O fluido vital. O que é o fluido vital? O fluido vital, eu costumo dizer, meus irmãos e admiradores, é aquela colinha que liga o perispírito ao corpo. Marcelo Luz colocou: o pensamento correto é direcionado ao fluido cósmico e universal e considerado fluido vital. Então, o fluido vital é aquela colinha que liga o perispírito ao corpo. Porque simplesmente nós falamos assim de uma forma não grosseira, de uma forma sintética, que o perispírito é o que faz a ligação do espírito ao corpo. Está correto? Está errado? Não, está correto. Muito embora o perispírito, que é a roupa fluídica do espírito, é tão materializado, como disse o Brás, que precisa ainda de uma mola, de um amortecedor, de uma colinha, e é o fluido vital. Muitas vezes, meus irmãos, o médium, ele... Ctrl A, delete. Muitas vezes o médium, ele vê evolando, esvaindo, saindo daquela pessoa que desencarnou, o fluido vital, e ele pode falar: não, então eu vi o espírito e ele está retornando de onde veio, que é do todo universal. Essa teoria, que cada um de nós temos Deus dentro de nós, e quando nós morremos aquilo volta, é a teoria do panteísmo. É a teoria do panteísmo. À frente aqui, Kardec coloca ainda. Algumas vezes, ele fala da transformação, né? A transformação dos fluidos, e como tem muito, nós vimos infinidade de fluidos. Algumas vezes essa transformação resulta de uma intenção. De outras, o produto é um pensamento inconsciente. Então, o espírito, ele pensa e ele tem vontade. Ele pensa. Olha, gente, nossa, caiu o som no vídeo, olha. Muito obrigado, Marcelo Luz. Então, o que eu estava falando aqui, que o espírito, ele pensa, ele tem a vontade. No momento que ele pensa e ele tem vontade, ele altera fluidicamente, dada essa ação do pensar e de sua vontade, ele transporta o objeto, ele materializa. Então, os fluidos para o espírito seria como, a grosso modo, a mão
para o encarnado. Porque eu, através da mão, eu te cumprimento, eu dou um tchau, eu pego este alimento, eu faço isso, eu faço aquilo. Pink, seja bem-vindo, paz e luz. Então, embaixador da paz, pela mesma forma, seja bem-vindo. Então, o pensamento e a vontade são forças do espírito para que ele se processa aquilo que efetivamente ele deseja, aquilo que efetivamente ele quer. Como nós. Eu, nesse exato momento, cocei a minha boca, meu nariz. Foi uma ação, mas eu precisei de minhas mãos para promover esse gesto. O espírito, muitas vezes, pode até materializar a mão, materializar um corpo, fazer uma materialização daquela última encarnação para uma pessoa que tem a característica mediúnica da vidência ver. Ou mesmo pode, inclusive, materializar para que todos vejam, mesmo não sendo médium. E essa materialização chega ao ponto, meus irmãos, de tornar o fluido, através do ectoplasma, né, tornar tão concreto, tão material, que em esse espírito, apertando, fazendo uma pressão no braço, deixa marca. Pode o fluido também pegar esse computador, não pega como ele envolve, né? Não é como eu, para me movimentar esse computador, esse notebook, eu o pego e coloco de um lado para o outro. O espírito o que faz? Ele envolve, anulando a gravidade, através do seu fluido perispirítico, o fluido espiritual que eu falei, dele, junto com o que Marcele colocou acima, fluido vital do médium. Então, pega-se o fluido espiritual com o fluido vital e movimenta. É o que nós denominava, né, Pink? O que aconteceu com as mesas girantes. E foi aí que nasceu essa nossa extraordinária doutrina. Nasceu primeiro dessa materialidade dos espíritos, de uma certa forma, chamando a atenção. Para aí, Deus. Para aí, irmão X. Mas então você está falando que de primeiro não existia fenômenos mediúnicos? A mediunidade, ela é tão velha quanto o mundo. Então sempre existiu mediunidade, desde a época de Moisés. Vocês veem aqueles fogos, escrever em pedras, em ardósia, ter manifestação, ouvir voz, etc. Transladação, telecinesia, né? Transporte de objeto pela mente. Tudo sempre existiu, mas no século XIX, Kardec deu uma formatação, ele estudou esses efeitos, dando-se o nome a essa ciência como doutrina espírita. Espiritismo, perispírito, essas palavras, mediunidade, essas palavras foram criadas por Kardec. Mas o nome espírito propriamente dito foi o próprio espírito que deu. Kardec arguindo e conversando lá, a pessoa estava mediunizada, perguntou: quem que está aí? Aqui é um espírito. Kardec: o que é espírito? Ele disse: nada mais do que eu fui quando na Terra eu estive como você está, aí encarnado. Explica melhor. Não, espírito nada mais é do que todos que estão vivendo. Mas para isso Kardec deu o nome de alma, para diferenciar. Então quando a gente fala espírito, são as almas que estão no período errático. E alma é o espírito na carne, jungido no corpo, né? Impedido de ter e de fazer certas ações que os demais fazem no mundo errático, na pátria espiritual. Sendo, Kardec disse, os fluidos, o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som atua no ar, nós já falamos. E, na verdade, obedece os pensamentos. Se temos pensamentos ruins, há necessariamente uma contaminação daquele local por onde passa. Peraí, irmão X. Se você está falando que o pensamento bom, ele influencia nos fluidos, então fazer uma prece é válido, né? Perfeitamente. Você faz uma prece, é válido porque você emitiu um bom pensamento. Se eu emitir um bom pensamento, Marcelo Luz
está do outro lado com bons pensamentos, ela vai captar esse bom pensamento. E ela, estando nessa sintonia, vai agregar pela mesma forma a espiritualidade que está nessa mesma onda hertziana, né? Então são ondas que são matérias que está de uma quinta essência. Vimos 4 essências de matéria: sólido, líquido, gasoso, radiante e vaporoso, né? Está numa quinta estágio para frente, que são os pensamentos, que são, né, ondas. Essas ondas é matéria radiante. Muito bem. Vai e ela capta. Perfeitamente. Vai e ela capta. A mais, criando imagens fluídicas e você pensando. Por exemplo, eu tive um problema seríssimo. Permita eu usá-lo, Brás, como exemplificação. Eu tive um problema e um descontentamento muito grande com meu amigo Brás. Ele é uma pessoa, um artista, um violeiro, ele gosta de músicas sertaneja não, mais música caipira, música de raiz, que também eu gosto. Mas aí fomos convidados a cantar numa determinada fazenda, num determinado retiro, e lá, ao chegarmos, ele tirou a viola, eu tirei uma sanfona, um violão, começamos a cantar. E eu não gostei da maneira. Aí voltamos e eu, de uma certa forma, tive um pensamento muito ruim relativamente àquela ação nossa naquele povoado. Aquela mentalização minha, para o corpo nada significa, mas o perispírito que envolve o espírito do Brás captou aquele pensamento. Está percebendo? Então, se ele tiver naquela sintonia, não, eu quero brigar, o Décio não podia fazer isso comigo. Ele fez um papel, eu não diria de moleque, mas uma pessoa que não tinha ética, não teve pudor, não teve um bom senso. Eu deveria ficar comigo na festa e aguentar o rojão até as 4 horas, ele não poderia ter deixado eu só. Aí ele pensa nesse aspecto, ele capta, né, o Marcelo? Vai e ele capta, e ele começa a viver. Então veja aí, o pensamento criando imagem. E a imagem é captada pelo outro espírito, porque a comunicação de espíritos são através do pensamento. Essa é a comunicação. Também carece de denominações particulares. Como os odores, eles são designados pelas suas propriedades originais. Então, há muita propriedade quando você tem raiva, quando você tem amor, quando eu estou numa sintonia assim, uma sintonia benfazeja, quando você já chegou, ideoplastia, né? Você podia pôr, Marcelo Luz, ela cria uma ideoplastia. Ideoplastia, com sinceridade, eu não saberia falar, mas coloca para mim o que é ideoplastia. Eu já li, não me recordo. Então, como diz a Marcela Luz, no momento de você pensar ou ter uma ideia, coloca a Marcela Luz, é quando plasma o pensamento ao plano dos espíritos. Então, você, na verdade, é a materialização até, né? E diz o seguinte: fraterna, seja bem-vindo, minha irmã. Nós estávamos sentindo sua falta. Então, quando você quer alguma coisa, e quer alguma coisa com veemência, mas simplesmente você pensar naquilo, nada acontece. Mas se você quer um carro, se você quer trocar de carro, quer uma bicicleta nova, pense você dirigindo o carro, pense você pedalando, pense você fazendo os exercícios nessa bicicleta. Então, vai, com certeza, ideoplastizar aquilo, né, Marcelo Luz? Vai, de uma certa forma, tomar uma forma mais concreta. Veja bem, as variedades de fluidos que falávamos anteriormente. O querer é poder. Se você quer, e você tem vontade, e você implementa em ação,
com certeza a espiritualidade e os próprios fluidos trabalham ao seu favor. Quando falamos, ou os orientais de uma certa forma, assim mais diz do que nós, somos aquilo que pensamos, somos aquilo que queremos. É uma verdade, é uma máxima. Porque se eu quero aquilo, é uma coisa virtuosa ou não, e trabalho para que as coisas ocorram, dezenas, centenas de espíritos que estão no mesmo padrão vibratório vai nos ajudar a ideoplastizar, né, Marcelo Luz? Aquilo para a gente conseguir. Vai fazer força para que nós materializamos e colocamos aquilo em ação. Então veja, meus irmãos, meus admiradores da nossa doutrina, o quanto é importante a ação dos fluidos em nossas vidas. E quando fala em nossas vidas, eu, espírito encarnado, aliás, eu sou um espírito. Estamos temporariamente como humanos, né, no corpo. Então, o corpo é muito mais meu do que o espírito. Nós temos um erro em falar o meu espírito. Ora, o corpo é muito mais do espírito do que o contrário, né? E os tornar um fluido, e o corpo é o corpo mais denso, como disse Marcelo Luz. Veja bem, Kardec coloca aqui: pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha papel preponderante no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Ora, trocando em miúdo, quando eu durmo, e muitas vezes aquele sonho que eu imagino ter nada mais é do que o meu interrelacionamento com outro espírito. Você, em sua casa, você pensa na comadre Etelvina, você pensa no colega de trabalho Adolfo, e muitas vezes ele acaba telefonando para você, que aí já é interrelacionamento de espírito encarnado para encarnado. Olha os fluidos aí atuando junto a parte perispirítica do espírito encarnado quanto ao espírito desencarnado. Vocês observaram como o fluido faz esse meio de campo, e é muito importante? E nós já estamos terminando, né, meus irmãos? Já estamos com quase 40 minutos, está faltando 5 minutos para nós terminarmos nossos estudos. Os fluidos viciados pelos eflúvios maus dos espíritos, diz Kardec, podem depurar-se pelo afastamento destes. Mas é óbvio, se você fez o mal, você praticando o mal, o bem, você debera o mal. E aí vem aquele jargão dentro do espiritismo, né? Como você salva dentro da nossa doutrina? A salvação em nossa doutrina é, em primeiro lugar, você arrepender. Você arrependeu? Já é o primeiro passo. Mas arrependeu e está salvo? Não, não está salvo não. Aí você vai espiar. Espiar é um tipo assim de um sofrimento relativo àquele mal causado a outra pessoa. Então você vai espiar. Depois você vai regenerar. O que é regenerar? É você não fazer mais mal, justamente, ou àquela pessoa que você cometeu o mal e arrependeu. Percebeu? Então, primeiro, você arrepende, depois espia e regenera. É o fato de dizer, não, então eu aceitei Jesus, eu estou salvo? Não. Eu fiz o mal, pedi desculpa, ó Eterno, me desculpa, ó Eterno, eu não vou fazer isso mais, me perdoa. Acabou o problema? Não, não acabou. Eu tenho que expiar, eu tenho que regenerar. Primeiro arrepender. Então, nesse aspecto, eu estou com 80 anos. Digamos que, não, eu já estou velho demais, eu não vou estudar a doutrina dos espíritos, eu não vou fazer o bem, eu não vou fazer caridade, eu não vou fazer isso. Eu já estou muito próximo. Ora, gente, um dia que você arrepender, um dia, uma semana que você fazer o bem, é extraordinário. Por que é extraordinário? Porque na próxima existência você já pegou o caminho correto. Porque quer queira, quer não, nós seremos evoluídos tal qual Jesus é ou foi
vamos dizer, 2000 anos. Nós não se assustem nem fique perplexo ao que vou dizer, vamos ter um planeta, um orbe sob a nossa administração. Isso porque eu quero, porque a Metissa acha que é correto, a Pink pela mesma forma? Não, é porque Deus assim quer. Nós fomos criados para a perfeição e vamos gradualmente. E se você, nessa existência, andar 1 passo, 2 passos, 10 passos, foi pouco? Não. Diante da eternidade, qualquer coisa que for feito é muito. Porquanto não somos infinitos. Nós somos eternos. Infinito é aquilo que é Deus, né? Que não teve início nem terá fim. Nós tivemos início, mas não vamos ter fim. Então qualquer coisa, meus irmãos, que fizermos agora é muito diante da eternidade. Entretanto, se somos sabedores que somos eternos, também não devemos cruzar o braço, não devemos ficar totalmente nessa ociosidade. Quanto mais fizermos, melhor a gente caminha e mais anda relativamente ao objetivo final, que é a perfeição. Marcelo coloca: arrependimento é bom, e ter consciência de que errou também é muito bom. E tem uma coisa, né, Marcelo? Nós dois temos um relacionamento. Aí, por alguma coisa, você ficou com raiva do irmão X, e eu chego para Marcelo e Lúcia. Eu falo: Marcelo, tudo bem, eu vou te perdoar, eu vou relevar isso que você fez, eu sei que você não estava na sintonia adequada, e muitas vezes até não quis fazer, mas eu vou te perdoar, mas não quero te ver mais. Isso não é perdão, isso não é você arrepender. Então, você está lavando as mãos. Não é o correto. Então você tem que perdoar, não é dos lábios, é do coração. Meus irmãos, muita luz, muita paz. Há algum questionamento? Pink coloca: acho muito interessante o que li. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal e desperta no homem. E quem disse isso, Pink, foi Leon Denis. E está muito correto, porque nós temos planos de estágio. Nós fomos inicialmente, Pink, criados de maneira simples, igualitária e linearmente falando, né? Todos iguais, no saber. E destinado à perfeição. Esse ignorante é no que refere ao saber. Inicialmente, começou o estágio no mineral, dormiu no mineral. Se você pega o hidrogênio, que é um mineral, tem só um átomo, e se você pega um rádio, um cristal, que tem mais de 234 elétrons orbitando, então há uma complexidade extraordinária do rádio, do átomo do rádio, ao átomo do hidrogênio, que são 2 elétrons só. Então, esse dormir significa estagiar. Então o espírito estagia no mineral, ele dorme no mineral, já no vegetal, e tem a sensibilidade a algumas plantas, aquelas plantas carnívoras, assentam, parece até que tem um princípio rudimentar de inteligência. Ele sonha no vegetal, agita no animal, pega a sensibilidade do vegetal, né? Ele agita no animal, pegando o instinto de conservação, a intuição que é muito forte no animal, para receber o selo da inteligência, a sensatez, a coerência no hominal, no reino nominal. Tem um reino que Kardec falou, não com essas palavras, mas deixou subentendido: o reino vegetal para o animal. Os elementares, né? Os elementares, eu me esqueci, são aquelas bruxinhas, aqueles duendes, são os elementares. Então, há ainda um reino entre o animal e o animal e o hominal, que é o reino, esse reino elemental. Gente, há alguma pergunta? Se não for, eu convidaria alguma pessoa aí para fazer a nossa prece final.
Cordaria Fraterna, o Brás, o Elcio, a Mestiça, Marcelo Luz, Tico, a Pink, para fazer a prece final para nós. Tem 40 minutos, está com 44 minutos de estudo, já está de bom tamanho nossos estudos. Eu posso contar com alguém para fazer a prece final? Dou-lhe uma comigo, Marcelo Luz. Aí, ótimo. Por quê? Então, tudo bem, Elcio. Da próxima vez, fica aí, você faz para nós. E aqui, meus amigos, fica o seguinte: nós estamos pouca pessoa aqui. Nós estamos com 11 pessoas, mas a nossa sala sempre tem 17. Mas hoje, tá. Então, mas não se iludam que há uma pleia de espírito aqui. Muita luz e muita paz, e nós nos veremos sexta-feira. A nossa sala é sempre às sextas e às quarta-feiras, quarta e sexta. Eu venho então somente para pôr uma músicazinha no final. Muita paz, muita luz, que Deus nos ilumine. É com você, Marcelo. Boa tarde a todos. Som ok, gente? Está dando para ouvir? Tá ok o som? Tá ok, né? Então tá bom. Deus, nosso Pai, de infinito amor, bondade, justiça, misericórdia e luz. Jesus, amado amigo, amor e mestre, espiritualidade amiga que nos cerca, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Noel Rosa e tantos outros, que estão em acompanhamento conosco, que nos iluminou nessa belíssima tarde, brindando-nos com essa excelente palestra sobre fluidos do nosso irmão X13, a qual foi muito gratificante. Que Deus, Jesus, espiritualidade, nos fluidifique a água de cada ser, que leve a cada ser um pouco dos fluidos vitais dos nossos corpos e das nossas mentes, dos nossos espíritos, transformando isso em bebida salutar para a nossa alma, o nosso espírito e o nosso perispírito. Que Deus nos acompanhe, como sempre nos acompanhou, e que Jesus Cristo esteja sempre presente na vida de cada um de vocês. Irmão X, Elcio, Ametista, Observador, Tico e Teco, Pink, Traz, Gerim, Fraterna, Ivani Correia. Deus está presente na vida de cada um de nós, deixando o nick liberado para você, irmão X. E agradecendo mais uma vez a oportunidade, graças a Deus, eu faço a nossa prece final, terminando agora com uma linda mensagem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todas as partes. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis entrar em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ou assim seja, graças a Deus. Passando para você, irmão X. Assim seja. Deus seja louvado, meu irmão. Muito, mas muito obrigado mesmo por essa ajuda. Eu agradeço todo o pessoal, as 12 pessoas que aqui estão, e sobretudo você, Marcelo, que nos deu uma mão assim extraordinária, nos deu uma mão extraordinária. E eu agradeço todos e vamos às outras atividades. Antes, porém, vou colocar uma música para sairmos assim mais com essa harmonia. Muita luz e muita paz. Eu vou colocar a música aqui, irmãos, esse é o epitáfio.